Queridos, vamos ficar de pé, as horas não esperam, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 10, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 30. Glória seja dada ao Senhor. Evangelho que escreveu o médico Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 30. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim, irmãos: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram e deixando quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes, dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Aleluia, louvado seja Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, ela é viva, ela é gloriosa, ela é tremenda. E agora, Pai, que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, ela possa, Senhor, abrir-se a tua palavra nesta noite, porque o Senhor já tem falado conosco neste lugar, Senhor, através dos cânticos, através dos testemunhos, através das maravilhas. O Senhor está falando e vai continuar a falar em nossa vida nesta noite. Mas agora queremos ouvir mais uma vez, Pai, da tua parte, o teu Espírito Santo trazer a tua palavra aos nossos corações. Te pedimos isso e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Vamos trazer uma reflexão desse texto. É um texto muito conhecido, irmãos. Eu li alguns versículos. Esse texto fala da parábola, não é? Do bom samaritano. Quando um jovem chega para Jesus e faz uma pergunta das mais profundas, e ele diz assim: mestre, o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Interessante que aquele jovem era um jovem rico, não é? Mas ele não faz uma pergunta no aspecto de riqueza, de ter mais. Senhor, como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? Não, ele faz uma pergunta no aspecto eterno. Parece que ele sente que o material não é o suficiente para alegrar a sua vida, satisfazer o seu coração. Parece que tudo que ele tem não supriu e não encheu a sua alma, não é? E ele disse: mestre, o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus não responde logo àquele jovem, mas diz assim: olha, o que é que está escrito na lei? O que é que a lei diz? Como é que você interpreta o que a lei diz em relação a como ter a vida eterna? E aí ele começa a dizer, não é? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua oração, de toda a tua alma, de toda a tua força, todo o teu entendimento, ao teu próximo, a ti mesmo. Aí Jesus disse: olha, tu respondeste bem, faz isto e viverás. Só, irmãos, que aquele rapaz, aquele jovem, ele querendo se justificar para Jesus, ele chega e disse a Jesus: mas quem é o meu próximo? Não é? Quem é o meu próximo, então, para que eu possa fazer isso?
amar o próximo como a mim mesmo. Quem seria esse próximo que o Senhor disse, faça isso e você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa diferente. E aí então, quando Jesus no versículo 30 faz uma história, faz uma narrativa, faz uma descrição, faz um relato de um acontecimento. Aí Jesus diz, não é, que descia de um homem de Jerusalém para Jericó. Irmãos, nós precisamos saber para onde estamos indo. Não é? A vida é uma viagem. A vida é uma trajetória, é um percurso. E a gente precisa saber os nossos passos, para onde está nos levando. Não só no sentido material, não só no sentido de realizações humanas que são importantes na vida, mas a gente precisa saber para onde os nossos passos estão nos dirigindo em relação à eternidade. Aleluia, louvado seja o Senhor, não é? Como é que estão as nossas pisadas? Como é que está essa nossa trajetória? Porque, irmão, a vida é uma andada tão grande, para lá e para cá, a gente anda, viaja, faz isso, faz aquilo, resolve uma coisa, resolve outra. Mas aquele homem, Jesus disse que ele descia de Jerusalém para Jericó. Infelizmente, a trajetória daquele homem era descer. Ele descia. Mas Jesus quer que a gente suba a sua presença. Mas ele desceu de Jerusalém. Jerusalém é o centro da adoração, irmão. Ele poderia subir de Jericó para Jerusalém. Eu estou falando no aspecto espiritual, não é? Porque de Jerusalém para Jericó é uma descida mesmo, é um vale perigoso. Mas falando no aspecto espiritual, quem está em Jerusalém tem que permanecer em Jerusalém. Louvado seja Deus, não é? Permanecer nos planos de Deus, permanecer na vontade de Deus, permanecer no propósito de Deus. Mas esse homem fez o quê? Ele descia de Jerusalém para Jericó, e aí foi o que aconteceu? Caiu na mão dos assaltantes. É interessante aqui o texto, como Jesus está narrando, ele diz assim, ó, ele caiu na mão dos assaltantes, os quais, olha o que eles fizeram, o despojaram, quer dizer, tiraram o que ele tinha, os seus pertences, e a irmã estava falando de documento ali, não é? Aí eu lembrei desse texto, na verdade eu não ia pregar sobre isso, mas o Espírito Santo, se você vai falar a respeito disso, não é? Ele nessa ida, nessa caminhada, nessa trajetória, ele foi surpreendido por um acontecimento inesperado. Quem é que espera isso? Quem é que na vida vai esperar essas coisas? Mas o que é que acontece? Quando ele sai de Jerusalém para Jericó, ele caiu nas mãos dos salteadores. E ninguém cai na mão dos salteadores porque quer. O mundo está cheio deles. E às vezes a gente cruza assim o tempo todo com vários deles, né? E aí eles o despojaram, quer dizer, tiraram de si as suas coisas valiosas, que ele vinha de Jerusalém, vinha da festa. Eles espancaram aquele homem, deixaram ele cheio de hematomas, deixaram ele cheio de dores, e o texto diz que deixaram ele quase morto. Diga, quase morto. Você pode fazer uma análise como é que uma pessoa quase morta, como é que ela está? Não é? Esse quase aqui está mais para a morte do que para ficar vivo, mas não estava morto, porque depois que ele tiraram, roubaram o que ele tinha, espancaram, eles logo se retiraram, deixaram aquele homem lá agonizando, deixaram aquele homem passando mal, cheio de hematoma, sangrando certamente, mas ele não morreu, ele estava quase morto. Louvado seja o Senhor, não é? Ele fica naquela condição. Só, irmãos, que quando vai aquele momento, descia ocasionalmente, não era o caminho normal, foi uma ocasião, desceu ali um sacerdote, aquele homem responsável de interceder pelo povo, de cuidar da questão do homem Deus, de orar. Ele olha, vê aquele homem agonizando e ele passa de largo. Ele não se sensibiliza com a dor daquele homem caído e sangrando. Ele vai embora. E aí também, de igual modo, também ocasionalmente, não era comum passar ali, um levita. Ele chega naquele lugar, quando ele vê aquele homem também, ele passa de largo. Ele não sente, ele não chega próximo,
não é? Ele não vai tentar ajudar aquele homem, ele não se importa com a situação daquele homem e passa de lá. Mas a Bíblia diz que passou um samaritano, ele ia de viagem, mas aí aquele homem chegou ao pé dele, e ele parou a sua viagem, ele interrompeu a sua viagem. Louvado seja o nome de Jesus. Ele podia ir embora, mas eu estou atrasado, eu tenho que viajar. Não, ele faz diferente do sacerdote, ele faz diferente do levita, e nós temos que fazer diferente das coisas que o mundo está fazendo, não é? Ele para, ele olha aquele homem, olha aquela cena, vê aquele homem agonizando, diz o texto aqui, quando chegando, vendo, ele chegou ao pé dele, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se dele, atou-lhe as feridas, fez elas estancar o sangramento, deitou naquelas feridas azeite e vinho, não é? Porque eram elementos medicinais. O azeite e o vinho naquela época, o vinho não era só em bebidas, o vinho também era terapêutico, tanto que Paulo fala para Timóteo tomar um pouquinho de vinho por causa das frequentes enfermidades no estômago. Então o vinho também tem um aspecto curador, terapêutico, não é? Faz bem para o organismo. Então era usado para curar feridas. Ele pega, ele está com aquilo na sua vida, ele está com azeite e está com vinho. Oh, aleluia. Quem crê que você tem o azeite do Espírito Santo na sua vida? Você tem o azeite, você tem esse vinho que é o Senhor na sua vida. É a presença do Espírito Santo, está sobre nós para isso. Ele sabe que o que ele tem vai curar as feridas daquele homem. Ele sabe que o que ele recebeu, que está na sua cavalgadura, vai trazer restauração. E ele não se omite. Eu preciso saber o que eu tenho e ver a necessidade do que está em minha volta. Você não tem azeite e vinho de graça. Você tem azeite e vinho para curar aqueles que estão doentes. Amém? E aí o que é que acontece? Ele se aproxima, ele tem compaixão, ele deita azeite e vinho, ele coloca depois aquele homem sobre a sua cavalgadura. Olha só, irmão, ele sai de cima do seu animal, talvez o cavalo, né? Ou um jumento, a Bíblia não diz o que era, mas eu penso que seria um animal semelhante, e ele pega aquele homem, ele sai de cima e coloca aquele homem sobre a cavalgadura daquele animal, e sai guiando aquele homem, né, já mais um pouco restaurado, porque já teve os primeiros socorros, e aí diz a Bíblia que ele levou aquele homem para uma estalagem. Diga, estalagem, né? Era casas que tinha ao longo da jornada, dos caminhos, que era ponto das pessoas pararem, descansarem, repousarem, né? Até dormirem, dependendo da situação. As estalagens tinham essa ideia de ponto de apoio, não era? Como parada obrigatória. Ele chega numa estalagem, pega aquele homem, e o texto diz que inicialmente ele cuidou dele. Diga, cuidou dele. Vocês imaginam o que está acontecendo? Que cena impressionante, não é? Daquele homem. E aí ele percebe que aquele homem vai precisar de mais assistência, e de mais tempo, e de mais investimento, mas ele já fez o seu inicial. O que é que a Bíblia diz? Versículo 35 diz que no outro dia, ele tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro, aquele homem que cuidava da estalagem, que era o responsável de hospedar as pessoas. Ele chegou para aquele homem, pegou 2 dinheiros, deu a ele e disse assim, ó, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Aleluia, né? Olha, você vai cuidar desse homem aqui, o que você gastar com ele, o que ele precisar, gaste, porque quando eu voltar, eu vou te pagar tudo que você gastou. Quem crê que Jesus vai voltar, irmãos? E uma das coisas que vai acontecer quando Jesus voltar é recompensa, não é? Jesus vai fazer, além de outras coisas quando voltar, é recompensar quem cuidou dos feridos, quem levantou os caídos, aleluia, não é? Quem restaurou os quebrantados.
A vida não é, a gente não pode viver em si ou voltado para si. A gente tem que olhar que temos azeite e vinho para cuidar de muita gente que está ferida ao longo dessa trajetória. Mas preste atenção no que está acontecendo. Aí o versículo 36, Jesus faz uma pergunta. Depois que fez essa narrativa, Jesus faz agora uma pergunta àquele jovem que queria saber como herdar a vida eterna. Jesus disse: olha, qual desses três aí? Foi um sacerdote, foi um levita ou foi esse samaritano que parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Quem foi o próximo? Aí eles disseram, aquele jovem disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. Foi, você acertou. Então vá e faça a mesma coisa. Queridos, deixa eu falar algo para vocês aqui esta noite. Irmãos, na vida a gente enfrenta situações boas, a gente enfrenta situações agradáveis. Isso não tem como mudar, você não vai mudar e ninguém vai mudar isso. A vida tem momentos que a gente tem notícias boas, notícias agradáveis, mas ao mesmo tempo a vida também tem momentos desagradáveis. É verdade ou não é, irmãos? Às vezes as pessoas fantasiam demais a vida, mas ela é real. Existe a dor, existe a dificuldade. E aí a gente sabe que nós vivemos pela misericórdia de Deus, é a graça de Deus que está em nós, e muitas vezes nós não nos comportamos como seres humanos, apesar de tudo que somos seres humanos. Diga, somos humanos. Às vezes a gente passa, se a gente não tiver cuidado, a gente pode passar para as pessoas uma ideia de uma pessoa quase que intocável, não é? Uma pessoa que não chora, uma pessoa que não sente dor, uma pessoa que não tem problema, uma pessoa que não tem dificuldade. Às vezes se pode passar para as pessoas um evangelho de muita ilusão, mas é preciso entender que eu e você, além de tudo que temos recebido, ainda somos humanos. Choramos, sentimos dor, não é? Passamos dificuldade, só que tem uma grande diferença para aqueles que passam a mesma coisa que nós, é porque nós temos o bom samaritano conosco, aleluia, para nos ajudar. Por quê, irmão? Porque às vezes, olha aí, esse homem caiu na mão dos assaltantes. E aí, a irmã, né, se eu perguntar aqui quem já foi roubado alguma vez, quem já foi assaltado, quem já teve o desprazer de ser assaltado, né? Documento ou um pertence. Mas, irmão, os assaltos da vida não são materiais. Às vezes nós somos assaltados pelas doenças, às vezes a gente somos assaltados pelas frustrações, às vezes nós somos assaltados, né, pelas desilusões, às vezes nós somos assaltados pelas dificuldades, às vezes nós somos assaltados pelas necessidades financeiras da vida. É ou não é, irmãos? Existem tantos assaltos que a gente sofre ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, que chega e leva coisas valiosas da nossa vida. Às vezes a vida vem e leva família, familiares, parentes, entes queridos, leva bens, mas temos uma diferença. É que nós temos um bom samaritano em meio a todas essas coisas, que vai cuidar de nós. E às vezes esses assaltos que a gente leva na vida, irmão, nos deixa, às vezes não morto, mas nos deixa meio morto, nos deixa quase morto. A gente fica ali quase que sobrevivendo. Senhor, tem misericórdia. Mas, irmão, louvado seja Deus, que por mais que as dificuldades venham, por mais que Satanás tente nos assaltar, nunca nos mata, porque o Senhor está conosco para nos fortalecer e nos abençoar. Ele olha para você assim: você ainda está vivo, de tudo que eu já tenho feito contra você, de tanta dificuldade que eu tenho jogado contra você, de tanta luta, você ainda está vivo. Satanás, eu não morri não, eu ainda estou aqui em nome de Jesus. Eu sou vencedor no Senhor. Aquele homem estava lá, ó. Morto? Não, estava quase morto. Ele só precisava de uma ajuda. Ele só precisava de alguém chegar e estender a mão, não é? As pessoas às vezes morrem, não é porque foi a consequência, foi a falta de socorro, foi a falta de ajuda. Se socorresse, muitos não morriam, não é? Naquela ocasião, naquele acidente. Mas a vida muitas vezes nos leva
a sofrer certos assaltos. Momentos agradáveis, e aí a gente vai observar a irmã, que tudo aconteceu numa hora só, já percebeu aí? Deus me tocou nessa mensagem mais pelo testemunho da irmã, porque na hora que ela recebe aquela 2 anos desempregada, que maravilha, quando vai levar os documentos, justamente o diabo usa alguém para assaltar e levar o quê? Os documentos. Veja, irmão, na caminhada, na ida em direção à vitória, a bênção que Deus preparou, estava lá o quê? O assaltante, né? Estava lá alguém para tentar frustrar o plano de Deus, mas a Bíblia diz, irmãos, que operando o Senhor, quem impedirá, não é? E ela ficou, bom, e podia ter perdido o emprego, mas estou com a Xerox, então traz a Xerox. Ficou meio morto, né? Eu estou sem a original, mas está com a Xerox, então você não está morto, você continua vivo para a glória de Deus, e Deus vai operar, enquanto você tiver força, enquanto você tiver vida, lute, irmão, enquanto você estiver respirando, creia, enquanto você estiver ainda sentindo bater o seu coração, acredite que algo vai acontecer e vai mudar na sua história, independente do assalto que você foi acometido, independente da dificuldade, do espancamento que a vida tem lhe dado, há um Deus que levanta aquele que está caído, aleluia, há um Deus que está presente, sentindo a nossa dificuldade, ainda que tenha insensibilidade à sua volta, as pessoas passam e nem se preocupam, nem perguntam o que você está fazendo, o que você está sentindo, se você está bem, se você não está, ainda que haja insensibilidade, e quem está meio morto, quando vê uma coisa dessa, fica quase morrendo já, irmão. Meu Deus, eu estou aqui, ninguém se preocupa, mas ainda que a vida espanque você, que ainda tenha pessoa insensível, mas seu coração está batendo, você diz, mas eu ainda estou vivo, eu ainda estou vivo, e creio, aleluia, oh glória a Deus. Deus está falando para muita gente aqui, você não morreu, você ainda está vivo, aleluia, você está ainda vivo. Não se considere morto, viu, irmão? Com as lutas. Não considere-se morto por causa dos espancamentos da vida. Não se considere morto por causa das adversidades. Me ajuda aqui, está doendo aqui, mas eu estou vivo, me levanta aqui. Arabachore calamaias. E aí eu me lembro de Paulo, irmãos, quando Paulo foi espancado, jogado lá, disse, pronto, deixa ele que ele está morto. Quando os irmãos chegou lá, Paulo estava sangrando, cheio de hematoma, e disse, não, ele está vivo ainda. O diabo só assim, ele vai parar de pregar. No outro dia, Paulo estava na sinagoga pregando o evangelho. Não importa os assaltos que a vida lhe dá, você tem que se levantar outra vez. Satanás não tem o poder de nos matar, porque Deus é quem tem o poder. Ele ficou meio morto, os assaltantes espancaram, despojaram, retiraram-se, e ele ficou meio morto, deixa ele aí que ele vai morrer, daqui a pouco ele morre. E aí ninguém ajudou, mas chegou um homem. Eu não sei, irmão, na vida de vocês, mas na minha vida, de adversidade que eu já enfrentei, e às vezes enfrento, sempre o samaritano está conosco. E sabe como ele vem, irmão? Ele vem em forma de pessoas também, que estende a mão, e às vezes são pessoas que você nem esperava que eles fossem fazer, não é? Se esperava que o levita se importasse com aquele homem, se esperava que o sacerdote se condoesse da dor daquele homem. Não, às vezes não é quem você acha que vai te ajudar, às vezes é quem você nem espera, mas ali é Deus que está dizendo, eu sou o bom samaritano, aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus para sempre, não é? Por mais que você enfrente a adversidade, a gente tem esse bom samaritano, irmão. Eu acredito que aqui tem irmãos que você já passou por um momento de você dizer, meu Deus, agora é o fim, não é? Ou financeiramente você estava passando a luta, ou esteja passando, essa palavra, Deus vai fazer uma mudança na sua vida através dessa palavra.
E alguém chega e diz: olha, irmão, eu estava orando e Deus mandou vir aqui. Isso aí é o bom samaritano. Irmão, nunca esqueça. Ainda que o sacerdote esquecer de você, e essa palavra é forte, sacerdote esquecer de alguém, não é? Mas pode acontecer, não é? De não se preocupar com as suas necessidades. Mas ainda que um levita não se preocupe com você, mas saiba que o bom samaritano vai se preocupar sempre com você, com o que você está passando, com o que você está enfrentando. O bom samaritano está sempre preocupado com você. Anda cama sobre lá. O bom samaritano está preocupado com você. Quando a pessoa está meio morta, ela fica assim, o gemido. O bom samaritano escuta o gemido. Ele passa, ele vê aquele homem e ele percebe que ele se aproxima. Diz: peraí, mas ele não está morto não. Aleluia, não é? Está morto não. O bom samaritano, ele se agacha, ele chega ao pé dele. E vendo, ele se move de íntima compaixão. Oh, irmãos, que coisa tremenda. Ele sente. Ele vê ali ele mesmo. Na vida a gente vê tanta gente, irmão, parece que é de ouro, mas é de carne. Pode passar pela mesma situação ou pior. Pode. Nunca pense que você é o melhor do que as pessoas. Não. Somos iguais. Exatamente iguais às outras. Ainda que tenhamos uma vida melhor, uma casa melhor, um carro melhor, uma situação melhor, mas isso não nos faz melhor do que os outros em nada. Ainda assim somos carentes do bom samaritano, tendo materialmente tudo, mas ainda assim somos dependentes, porque a vida tem assaltos, a vida tem adversidades, a vida tem surpresa. E às vezes quando os irmãos falam de surpresa, a gente só entende surpresa agradável, mas existe surpresa desagradável. Quantas surpresas desagradáveis já escutei, já presenciei, já vivi. Mas, irmão, quantas surpresas gloriosas também. Quantas coisas tremendas que... Sabe, a gente tem que saber lidar com essas coisas, irmão. Tem gente que só, né, na hora de se alegrar, se alegra tal com as coisas boas da vida, amém. Mas na hora das adversidades, Deus, o Senhor não está me vendo, Senhor, o Senhor não olha para mim, será que o Senhor existe mesmo? Aí Deus, mas é isso. A vida tem essas coisas, mas escute, irmão, nós temos um bom samaritano. É diferente. Ele não nos deixa lá morrer, não. A gente estando meio morto, ele não deixa lá a gente, não. Não deixa a gente na estrada, ele não deixa a gente no meio da estrada. Ele não deixa a gente ao léu. Não, ele chega junto de nós, ele nos pega, ele deita azeite, ele coloca vinho, ele coloca nos seus ombros, ele coloca na sua cavalgadura, ele coloca na estalagem, ele paga, ele pega o dinheiro e ainda diz: cuida dele, porque quando eu voltar eu vou te pagar tudo o que você fizer por ele. Bom samaritano está presente no dia a dia e nos usa, e usa pessoas. A manifestação do bom samaritano, irmão, é nas circunstâncias. Quantas pessoas Deus tem usado ao longo, e tem usado e vai usar mais ainda para te socorrer. E escute essa palavra, Deus está liberando e eu vou falar aqui nesta noite. Irmão, tem pessoas aqui que Deus vai usar, pessoas, inquietar pessoas, e vai se preocupar com a tua necessidade, a tua vida, e vai te abençoar e mudar a muita coisa na sua vida. Porque não é qualquer pessoa que sente a dor do outro. Não é. É o bom samaritano. Né? Nunca me esqueço das coisas. Quando determinadas coisas está acontecendo, eu estou passando, eu fico naquela expectativa. Por que, amados? Porque às vezes as lutas deixam a gente meio morto, mas a gente não está morto. Às vezes está doendo, está espancado, está ferido. Mas você está morto não, meu irmão. Nem está esquecido por esse samaritano que eu estou falando dele aqui esta noite. E de repente é impressionante, irmão, como ele usa pessoas e para se lembrar de você, meu irmão. Para se importar
com você, para estender as mãos. O que é que as pessoas, qual o interesse? O que é que aquele homem caído tem para dar ao bom samaritano? Nada, mas o bom samaritano não tem interesse pessoal. Quem tem compaixão não fica atrás de interesses pessoais, se vai receber elogios, se vai receber dinheiro. Não, ele tem compaixão porque ele vive debaixo da compaixão. Ele dá de graça o que ele recebe de graça. Aleluia, não é? E ainda chega e paga. Escute, a nossa dívida. Paga as nossas despesas. Que coisa tremenda. Olha, o que você gastar com ele, assista. Que você gastar com ele, eu vou te pagar quando eu voltar. Deus usa pessoas assim. E isso aí, quando você vê, irmão, determinados benefícios na sua vida, é a ação da misericórdia e da graça de Deus sobre você. Aí você se lembra. Quem está por trás é o bom samaritano dizendo: eu estou te socorrendo agora, eu estou te ajudando agora, eu estou vendo a tua necessidade agora, eu estou indo ao teu encontro agora, eu vou agora colocar vinho na tua ferida, vou colocar azeite na tua ferida, vou te socorrer, vou te levantar, e tu não vai ficar caído na estrada, tu vai continuar a tua jornada, tu vai continuar avançando. Irmãos, esse ano está quase terminando. Parece uma mensagem final de ano, né? Mas esse ano está quase terminando. Irmão, ao longo desse ano, a gente foi assaltado algumas vezes. Mas todo o tempo, o bom samaritano esteve conosco. E não importa como vai ser os outros anos. Não importa os assaltos, os desafios que virão para nós. Uma palavra é certa. O Senhor te levanta, te cura, te ergue, te sara, te restaura, coloca na estalagem, e agora você não está mais morto, nem meio morto, você está vivo, você está restaurado. Siga em frente. Não pare. Não desanime. Os assaltos vêm para você parar. Os espancamentos vêm para você desanimar, não é? O despojamento vem para tirar as coisas de você, para você desistir. Não. Você precisa compreender que no longo dessa trajetória, dessa vida, existe o bom samaritano que vai chegar na hora da nossa necessidade. A tua necessidade, esse bom samaritano, ele chega, se aproxima de você. Ele já está com você, mas é na necessidade que ele chega junto. Chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e cuidou dele. Sinta esse cuidado de Deus esta noite. Deus está cuidando de você esta noite. Sinta-se na estalagem do Senhor, nos braços desse. Sinta-se na cavalgadura desse bom samaritano. Oh, aleluia, não é? Sinta-se no conforto dos braços dele. Irmão, a dor vai embora quando o bom samaritano age, não é? As feridas vão ser curadas quando esse bom samaritano deita o azeite. Às vezes a gente está tão angustiado na vida, irmão, triste com certas coisas, não é? E as coisas vêm, a gente é humano. Diga, eu sou humano. Diga para a irmã do seu lado: irmã, você é humano, viu? Não, eu sou forte, eu não... né? Nós somos humanos. Aí às vezes a gente está assim, tão desolado, angustiado, mas aí o bom samaritano diz: ei, você não está morto, não é? E começa a sarar as feridas da alma, do coração, da mente, da vida material, da vida familiar. Ele começa a tratar e vai curando mesmo. Ele deita azeite e vinho, não é? E aí, irmão, os espancamentos, os hematomas vai sumindo, ele não deixa as cicatrizes prejudicar, não deixa sequela desses espancamentos da vida, mas depois nos deixa novinho outra vez. Aleluia. E os assaltos não nos vence, os assaltos não nos faz parar. Olha, o tempo está passando, mas você não parou, irmão. Você já percebeu isso?
Quanta coisa você passou que você até poderia parar e não conseguiu, sabe por quê? Porque o bom samaritano está te socorrendo, está te ajudando, está cuidando de você, aleluia, para que você prossiga na tua trajetória. Muita coisa eu poderia ter parado nesse ano, mas eu não consegui. Por quê? Porque ainda que os assaltos, o despojamento, os espancamentos da vida, de alguma forma, não é? Nos deixou meio morto, mas aí o bom samaritano traz o azeite, traz o vinho para nós. Então receba hoje, nesta noite, o Espírito Santo está te abraçando tão forte aqui esta noite. Irmão, o bom samaritano está assim, ó, com os braços de compaixão e misericórdia, dizendo assim: nunca eu vou te deixar. Ainda que os levitas, ainda que a insensibilidade da vida vai aumentar, a insensibilidade das pessoas está aumentando, mas escute, o bom samaritano vai sempre estar se preocupando com você, meu irmão. Deus vai sempre usar alguém e pessoas para te levantar, irmão, irmã. Tenha certeza disso. Pode ser parente seu, pode ser pessoas da sua casa, pode ser um conhecido, um vizinho, não sei. Mas ali é Deus, é o bom samaritano já agindo ao teu favor. Ele não vai deixar você morrer pelos espancamentos da vida. Um dia a gente vai partir, claro, para a eternidade. Mas os assaltos de Satanás vão ser frustrados. Eles vai levar alguma coisa, mas depois ele restitui aquilo que foi tirado. Não é? As percas maiores não são materiais, porque os materiais se recompensam depois, se consegue depois. Se perde uma coisa material, depois se consegue de novo. Mas o que a gente não pode perder é essa consciência que temos na vida, ao longo da nossa trajetória, alguém que se lembra de nós, o bom samaritano. Sabe quem é ele? É o Senhor Jesus. E aí, irmão, nesta noite eu queria falar algo para você nesta noite. Deus também vai usar você para ser um bom samaritano para alguém. Quando você sentir de liberar algo para alguém, faça isso. Porque é o bom samaritano que está dizendo: você está ajudando hoje, amanhã você vai ser ajudado. A vida é uma plantação e uma colheita. Você planta e você colhe. Não é logo, imediato. Mas quando a gente planta, certamente a gente vai colher. Então, seja também um bom samaritano para alguém que está espancado pela vida, alguém que está ferido pelos assaltos da vida, não é? Alguém que está meio morto, precisando só de uma assistência inicial. E aí o resto ele vai fazer, ele vai operar. Amém, meus irmãos? Quem entendeu, diga glória a Jesus. Fique de pé, queridos, para nós orarmos e agradecermos ao Senhor. Eu não poderia deixar de pregar essa palavra nesta noite, não é? Eu estava com outra palavra, outra mensagem, mas não é o que eu quero falar, é o que o Espírito Santo quer falar nesta noite. Então, nunca esqueça dessa mensagem de hoje, dia 9 de novembro. O bom samaritano vai aparecer nas estradas da sua vida, para te socorrer, para te sarar, para te curar, para te fortalecer. Se for preciso, ele te carrega, ele coloca na cavalgadura, ele arruma um lugar para você deitar, mas depois você vai se levantar curado e curada para prosseguir a sua caminhada. Amém? Antes de orar, irmãos, eu queria perguntar: tem alguma pessoa não crente aqui esta noite? Tem? Ou afastada do Evangelho? O Senhor quer te sarar, quer te curar, quer te perdoar, quer te dar vida, e vida com abundância. Será que tem nesta noite alguém? Não tem? Então que Deus abençoe. Então, irmão, terça-feira tem sido esse culto de bênção, não é? Deus tem feito tantas maravilhas, Deus tem operado pela sua graça, pela sua misericórdia. Então, os irmãos que puderem estar conosco, estejam, não é? Se esforcem. Nas terças-feiras, às 15h, o Senhor com certeza tem uma palavra e tem algo para operar na sua vida. Amém?
Vamos orar, vamos agradecer o Senhor. Tem mais algum aviso? Sábado, isso, vamos ter aqui a caravana que nós vamos para Jardim Fragoso, que é o aniversário do pastor Manuel Barbosa, né? Vamos ver aí a possibilidade, porque a mocidade está querendo ir, mas no mínimo a gente vai levar, nem que seja um veículo com os irmãos para essa festa de aniversário do pastor Manuel. Já foi feito esse convite quase um mês atrás, então a gente vai dar esta honra ao pastor Manuel. É sábado agora, mas quinta-feira, irmãos, venha também para o culto de instrução, culto de doutrina, culto de oração, né? Esteja nesses cultos, que já não são muitos durante a semana, então aproveite para você se fortalecer na palavra de Deus, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, nos alegramos tanto nesta noite aqui na tua casa. Ó Deus, que coisa linda, Pai, sentir a tua gloriosa presença, nos alegrando com as bênçãos dos irmãos, com os testemunhos de vitória que os irmãos receberam das tuas mãos, Pai, em meio a tanta turbulência, Pai, em meio a tanta dificuldade, mas a tua boa mão está agindo, está operando. E agora eu coloco, Senhor, nós colocamos agora como igreja a vida do teu servo, Pai, do nosso querido pastor Fred, Senhor, vai conduzindo ele nesse tratamento da quimioterapia, Pai, em nome de Jesus, Senhor, deita o teu azeite, o teu vinho, Senhor, nas feridas, nas necessidades do teu filho, da sua casa, sua esposa, seus filhos, Pai, em nome de Jesus, restaura, levanta, ó Deus eterno, fortalece a vida do teu filho, também toda a sua família, Pai, enfim, Senhor, os irmãos aqui presentes, Pai, que estão passando por momentos de dificuldade, de enfermidade, de desemprego, o Senhor está abrindo e vai abrir mais ainda grandes portas para os teus filhos, Senhor. E agora, Espírito Santo, nos leva para nossas casas, cobre-nos com o teu sangue, Pai, dá-nos uma noite na tua presença, nós assim te oramos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Igreja, que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do doce Espírito esteja com todos vós hoje e para todo sempre. E você diz? Aperte a mão do seu irmão e diga: o bom samaritano está contigo. Diga isso para ele, diga isso para ela. Oh, aleluia! Bendito seja o teu nome. Deus abençoe. Vão na paz bendita do Salvador Jesus.